podcast Conexão Liceu. Prepare-se para uma jornada de conhecimento, aprendizado e diversão enquanto explorando os corredores da educação. Nesse podcast, vamos conversar com professores inspiradores, ouvir vozes de estudiosos e descobrir como a educação pode contribuir para um debate sobre a diversidade e inclusão. Então, acomode-se e vamos começar uma jornada educacional juntos. Professor Felipe Geron, o que significa a diversidade racial? A diversidade racial ela sempre existiu, sempre esteve presente na história da humanidade. Desde um contexto histórico, se estereotipou algo ideal para ser seguido, ser praticado dentro dessa sociedade e que no qual se tornou algo cultural diante das práticas e essas práticas, surgiu aí diversos preconceitos e tipologias de como deveria ser uma nossa sociedade no qual se seguisse um padrão. Por que a diversidade racial é importante? Uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é sempre avaliar de uma maneira muito interseccionalizada. Como, por exemplo, quando a gente para avaliar questões de raça ou gênero, a gente vai falar de raça. E a gente vai falar de raça negra. E aí, quando a gente fala do povo negro, aí a gente tem que parar para ver que povo. Então vamos pegar o corte do homem e da mulher, e cada um dos seus papéis. A gente vai falar do homem negro, mas a gente está falando do homem negro, o cis ou o trans. E aí a gente tem que fazer esses cortes de camadas e camadas para a gente conhecer a realidade de cada um. Professora Maiara, para a senhora, enquanto mestranda que pesquisa o tema Educação Antirracista, qual seria o papel da educação na promoção da diversidade racial? Eu penso em uma educação antirracista, eu tenho que pensar em todas as pessoas que fazem a escola. Eu tenho que observar os meus alunos, o material didático, livros didáticos de que forma ele contempla essa diversidade, a biblioteca, se ela está aberta a uma leitura para que esse aluno, para que os professores também, eles se formem, eles tenham este olhar mais amplo, que nós não vivemos uma única cultura, nós somos multiculturais e para isso é necessário que eu tenha consciência disso e que eu consiga quebrar o preconceito por meio do conhecimento. Secretário Neto Moraes, enquanto gestor de cultura, quais são os principais desafios da consolidação da atividade da diversidade racial? O maior desafio da cultura afro, da cultura negra, da cultura diversa na sociedade, falando como uma realidade geral de Brasil, é a autoafirmação. A gente precisa se autoafirmar ainda, e autoafirmar a nossa cultura, a nossa ancestralidade. É por isso que a gente se alia muito à educação. A gente precisa produzir uma educação antirracista para que a cultura afro ela permaneça, ela aconteça dentro das escolas. Você pode acompanhar nosso podcast pelo Instagram Jornal Liceu Xeromobim. Acesse e nos siga. Até a próxima com mais assuntos que mexem com a nossa educação.